Alguém da Ásia me disse: vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo o que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou. O Evangelho pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Vi um menino na Rússia olhar para o céu. El Salvador tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil eu vou. Laranjeiras está pela primeira vez participando do DIP. O que é o DIP? É o Domingo da Igreja Perseguida. Para que a gente possa ter um conhecimento maior, eu vou passar alguns detalhes de forma resumida para a compreensão de todos. Qual a origem do DIP? Primeiro eu vou falar de uma organização mundial, de fato se tornou conhecida mundialmente. Ela foi fundada em 1955 por um homem e hoje o conhecemos como Irmão André. Esta organização leva o nome de Portas Abertas, conhecida por muitos como Missões Portas Abertas. Como eu falei, foi fundada por um homem que o conhecemos por Irmão André. Inclusive este nome não é o nome de fato dele, é para manter a sua identidade sem ser perceptível a todos. Ficou conhecido Irmão André. Em 1955, um jovem holandês, ele foi para a Europa Oriental e lá ele percebeu como as pessoas estavam vazias e distantes de Deus e que ocupava o seu tempo com coisas que eram pagãs e coisas que não diziam respeito à fé de transformar o homem. E Deus colocou no coração dele de começar a fazer evangelismo ali naquela região, onde antes não havia nenhum ocidental que fizesse isso. Só que esta região, toda ela, era conhecida como a região dos países da Cortina de Ferro. Ou seja, era e ainda hoje continua sendo extremamente proibido a penetração de Bíblia naquela região. Não pode se chegar com Bíblia naquela região. E como ele fez isso? Ele comprou um Fusca
e colocou Bíblias dentro desse Fusca. E antes de chegar em cada barreira, em qualquer desses países que ele ia passar, ele fazia a seguinte oração a Deus: Senhor, Tu que deste vista aos cegos, nesse instante eu peço que o Senhor segue os que veem. Ia em direção à fronteira. Ali ele é abordado pelos guardas. Eles abriam o capô do Fusca, olhavam e não conseguiam enxergar nada. Mas ele estava, de fato, cheio de Bíblias. Mas eles não enxergavam as Bíblias. E ele ia levando as Bíblias. Por conta disso, ele passou a ser chamado como o contrabandista de Deus. Por muitos anos, ele fez isso com esse Fusca, expondo de fato a sua vida, pondo a sua vida em risco. Chegar com a Bíblia naqueles países, tipo Romênia, tipo Coreia do Norte, era e ainda hoje continua sendo risco de morte. As pessoas morrem por portar a Bíblia. As pessoas morrem por se deixar ser pega com a Bíblia escondida em casa. Os próprios familiares, eles fazem isso. Eles denunciam aquelas pessoas que se converteram e saíram da sua religião natural e herdaram a tradição dos seus pais. De fato é assim. Então, essa é a missão, essa é a história resumida do irmão André. Ele continua vivo até hoje, continua atuando, é o presidente da missão Portas Abertas. Como é que a Portas Abertas atua? Qual a atuação da Portas Abertas hoje? Hoje, a nível mundial, existe 90 países que estão debaixo de perseguição. Existem 90 países que perseguem os cristãos. Portas Abertas não consegue atingir todos os 90. Ela mantém, nesses longos anos, uma proteção, um trabalho diretamente sobre 50 países. Tem 50 países que recebem o apoio da missão Portas Abertas. E eles atualizam a classificação desses países, no nível de perseguição, do primeiro até o 50. Desde uma vergonha um pouco desgastada e até uma morte. Esse é o nível de perseguição de 1 ao 50. Critérios. Como é que a Porta Aberta ela atua? A missão Portas Abertas não é uma denominação, ela não representa uma denominação, ela é uma organização que tem o objetivo de proteger os cristãos, de apoiar os cristãos que estão debaixo de perseguição. Ela chega na região, os representantes desta missão, eles procuram o líder daquela comunidade, daquela congregação, e diz: vocês nos chamaram, estamos aqui. O que podemos fazer? O que vocês querem que nós façamos por vocês? Essa é a pergunta deles. Eles não chegam com uma receita pronta, dizendo que a forma que aqueles pastores, que aqueles líderes estão fazendo está errada. Eles respeitam o trabalho que está sendo feito, até porque é debaixo de uma intensa e feroz perseguição. Esses pastores, esses líderes, não têm a liberdade que temos hoje. Esses líderes muitas vezes são tirados de suas famílias,
são assassinados, são presos em campos de concentração, são condenados, não voltam mais para suas casas, não voltam mais para seus familiares, seus filhos são tirados, suas mulheres são tiradas, seus empregos são tirados. Então, e eles continuam servindo a Deus. Por isso que a missão Portas Abertas respeita muito o trabalho que esses homens fazem, que essas famílias fazem nesses ambientes. Então eles chegam com o objetivo de fortalecer, de apoiar, e não para dizer o que está errado e de que forma que precisa ser feito. Quem de fato tem como deve ser feito são aqueles que estão convivendo no dia a dia. Isso é muito interessante. 95% do pedido daquelas congregações, daqueles irmãos que chegam, é um só. 95%. Eles estão na miséria em algumas vezes, dificuldade muitas vezes, mas eles não pensam em bens materiais. 95% da resposta daqueles irmãos, quando são perguntados o que querem que nós façamos, é: orem por nós. Orem por nós. Quando os brasileiros chegam lá nessas regiões que têm contato com a igreja, eles dizem: fale com os irmãos do Brasil para orar em nosso favor, porque nós estamos sentindo que tem muito pouca oração em nosso favor. O segundo pedido é: mande Bíblias para nós. Nós não temos Bíblias, não temos onde comprar, poucas pessoas têm, e aquelas que têm, elas não podem expor suas Bíblias publicamente. Elas não podem ensinar, elas não podem compartilhar com as famílias, inclusive elas ficam com as suas Bíblias escondidas. Então não é uma coisa fácil. Essa é a atuação, é o critério de atuação da Portas Abertas. Há 23 anos atrás, o próprio irmão André, ele criou o DIP, é o Domingo da Igreja Perseguida. Com que objetivo ele fez isso? O objetivo de levar a causa da igreja perseguida para outros países, para outras localidades onde não sabe o que é isso. Não sabe o que é ser perseguido por causa da fé em Cristo. Não sabe o que é alguém ser tirado de sua família por causa da fé em Cristo. Então, o DIP é exatamente para divulgar a realidade da igreja perseguida em países orientais. O DIP é o Domingo da Igreja Perseguida. Nós entendemos que é de grande importância a gente se somar a isso, porque 97% da população evangélica, da população cristã, não conhece a causa da igreja perseguida. Não sabe que existe hoje, nesse instante, irmãos sendo massacrado, sendo torturado em campo de concentração, debaixo de uma feroz e intensa provação. Cristãos morrendo, cristãos sendo condenados à morte só porque foi encontrado com uma Bíblia. Então, 97% dos cristãos não conhecem essa realidade, nem sequer de ouvir falar. Nem sequer de ouvir falar. Por isso a importância da divulgação do DIP, Domingo da Igreja Perseguida. Anualmente existe essa divulgação. Hoje, uma média de 4.000, mais de 4.000 congregações está nesse momento, umas maiores, outras menores, mas juntas com esse objetivo, fazendo o que a gente está fazendo hoje. O que a gente... O tema de hoje, deste ano, é: conheça os cristãos secretos. O que é um cristão secreto? Eles acharam importante transmitir a mensagem, esse tema dessa forma.
O cristão secreto é alguém que se converte e ele mesmo não tem liberdade para compartilhar a sua conversão no seu ambiente familiar. Ele não tem liberdade para falar para o pai que se converteu a Cristo. Ele não tem liberdade para compartilhar com a sua amiga, seu amigo da escola. Ele não tem liberdade para compartilhar com ninguém. Ele vive a sua fé no anonimato. E muitas vezes não tem Bíblia, se converteu por causa da palavra de alguém. Por isso é importante a gente entender e valorizar a liberdade que temos hoje. E essa liberdade nem sempre ela é muito bem aproveitada. Essa liberdade nem sempre ela é colocada em favor da obra de Deus, em favor de outras vidas. Essa liberdade muitas vezes passa ao descaso por alguns. Hoje nós procuramos transmitir para vocês em material escrito, revistas, informações, notícias do que está acontecendo lá do outro lado do mundo hoje. Vocês tomaram conhecimento, fatos. Vocês assistiram vídeos reais também, de situações reais, com pessoas reais, que está acontecendo hoje, somente por causa da fé em Cristo Jesus. Por isso a importância também que a gente separou parte do nosso tempo para orar. Orar em favor dos nossos irmãos que estão sendo perseguidos. Irmãos que estão morrendo, torturados por amar a Cristo e não querer negar a Jesus. Eu já conheço a missão Portas Abertas há um bom tempo. Venho falando para vocês, mas dessa vez eu considerei relevante fazer essa programação. Eu espero que seja o primeiro ano de muitos que a gente vai estar fazendo de hoje em diante. Mas a parte importante e necessária para todos nós é levar a uma reflexão. Perceber que de fato nós temos muita liberdade. E muitas vezes essa liberdade que nós temos, ela nos atrapalha. Nem sempre nos ajuda. Nem sempre fazemos algo útil para Deus. Nem sempre fazemos algo útil em favor da causa de Deus. E o objetivo é que a gente reflita, que a gente pare, que a gente deixe de ficar dificultando a obra de Deus, dificultando a nossa própria fé por coisas pequenas, por coisas menores, por coisas que não fazem sentido, porque para os nossos irmãos que estão debaixo de intensa perseguição, eles não sabem o que é isso que nós usufruímos. Ele não sabe o que é fazer um encontro, uma programação da igreja aberta, sendo filmada, tendo pessoas para nos apoiar, amigos que vêm com maior prazer, com maior alegria, e que não temos nenhuma preocupação de que isso aqui seja tido como algo proibido. Pelo contrário, isso aqui no Brasil é tido como algo que bom. Os irmãos fizeram uma programação boa, aquilo é bom para as famílias. Eu queria que vocês, junto comigo, a gente refletisse o que é que temos feito com o nosso tempo. O que é que estamos fazendo da fé que nós professamos ter, que nós afirmamos ter. Estamos fazendo dela. As pessoas estão se beneficiando desta fé. As pessoas, quando olham para nós, quando a gente diz que somos cristãos, elas olham para nós e veem o quê? Elas lembram de Jesus? Elas lembram de Jesus? Porque é só isso que elas precisam lembrar. Se com a nossa vida a gente não conseguir lembrar de Jesus, a gente precisa rever os nossos conceitos e prática de fé.
Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Para você, Deus é fiel. qual a importância deste momento de hoje? A importância desse domingo é a gente tomar conhecimento de que vários irmãos estão sendo privados da sua fé em Cristo e que vários irmãos nesse momento estão sendo torturados, muitos mortos por simplesmente crerem em Jesus. Esses irmãos que são chamados irmãos secretos, cristãos secretos, eles não podem confiar em ninguém em nenhum momento, porque eles correm o risco de ser descobertos e ser mortos e torturados por ser simplesmente um cristão. Por ser simplesmente não, por ser um cristão. E a gente tomando consciência disso, nós nos conscientizamos para aproveitar, para usufruir dessa liberdade que temos. Não é olhar para esses irmãos com um olhar de coitadinhos, chamando eles de coitadinhos, não. Eles são fortes, porque em meio a tudo isso, eles não desistem jamais de seguir a Cristo. Eles passam por muitas provações, tribulações que jamais, eu confesso que jamais eu poderia passar. Eu acho que, não sei se eu ia suportar, mas eles suportam por amor a Jesus. E para você pessoalmente, o que tem significado você conhecer mais e ter participado desse evento? Para mim, eu recebo isso como um ânimo a continuar perseverando e a não mais brincar ou perder tempo. Buscar mais esse Jesus e orar por esses irmãos, orar por eles para que eles permaneçam fortes, seguindo a Cristo e animados nessa fé que eu acredito, nessa fé que eu sigo. Então, para mim, isso foi muito, muito marcante para a minha caminhada. Amém. Grace, para você, qual a importância desse evento e para a sua vida também? A importância desse evento foi para mostrar aos irmãos, coisa que alguns não tinham conhecimento até então, né? Da perseguição que está sendo fora do Brasil. Porque aqui a gente tem essa liberdade de ler a Bíblia, de pregar, de anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas de Jesus. Enquanto muitos irmãos não têm essa liberdade. Então foi muito importante fazermos isso para que todos os irmãos tenham consciência e que possam interceder também. Interceder pelo próximo, amar os irmãos, né? Amar os irmãos que estão lá. E para mim foi muito importante, eu aprendi muito, principalmente a interceder, a necessidade de me dar mais para outras pessoas, porque às vezes a gente está acostumado com o nosso comodismo, pensar em nós mesmos, sermos egoístas e não lembrar do próximo que está lá sofrendo, padecendo, pagando por causa de Jesus. Então, para mim foi muito bom e essa consciência que eu quero ter, assim, de realmente estar intercedendo por outros irmãos. E algo, quando eu estava lá na sala de oração, que veio em minha mente foi Mateus 5, 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram vossos profetas, que foram antes de vós. Então, assim, os irmãos não é tadinho, não. Eles são bem-aventurados, porque eles são perseguidos por causa do nome de Jesus, não é qualquer outro nome. Aqui talvez a gente não tenha uma noção realmente do que é perseguição, o que é sofrer, o que é padecer por nome de Jesus. Mas eles lá reconhecem que é isso. Então, para a minha vida foi muito importante entender isso. O que é realmente padecer pelo nome de Jesus. O que é realmente ser perseguido pelo nome de Jesus. João. Fala pra gente a importância desse evento, você ter participado
O que representou para você? Bem, assim, para mim, né, esse dia foi um dia muito especial, né, porque na minha mente, eu como um cristão que nunca esteve nesses lugares, que vivo aqui desde que nasci, nem me passou, não me passa pela cabeça como é uma realidade como essa que a gente tem tomado conhecimento, né? Para mim tem sido assim uma revolução na minha mente, no meu coração, no meu modo de pensar e de ver a palavra de Deus, a igreja, o Espírito Santo, tudo isso que a gente tem recebido aqui de graça e com total liberdade, né? E para eles lá não é assim, para eles lá é algo totalmente perigoso, como a gente viu naqueles vídeos, proibido, ilegal. Então são termos como esses que faz parte da realidade deles, né? Ilegalidade, contrabando, tudo que é nessa espécie aí, eles estão por dentro. Agora, tudo por causa de Jesus. E assim, na minha mente, eu só teria ideia de uma realidade como essa, só iria acontecer para mim quando tivesse assim, faltando alguns dias para Jesus voltar. Uma realidade como essa. Eu só ia presenciar quando Jesus estivesse faltando alguns dias para voltar. Mas agora, tomando conhecimento dessas coisas, eu vejo que é por isso que esses irmãos vivem cada dia como se fosse o último dia da vida deles. Porque para eles, Jesus já está às portas, já está voltando. Porque para eles, tudo que Jesus falou tem se cumprido, é a rotina diária deles. É aquela coisa que Jesus falou. Quando vos injuriarem por causa do meu nome, se alegrem. Quando vos perseguirem, maltratarem, mentindo, disserem todo mal contra vós, se regozijem. E virão dias em que aqueles que matam vocês vão julgar estar fazendo um serviço a Deus. E é isso que está acontecendo lá com eles, né? Os islâmicos, os muçulmanos lá, matam os cristãos, achando que estão fazendo um serviço bom para o profeta deles lá, para Deus. Acham que estão sendo verdadeiros naquilo, acham que estão sendo corretos naquilo. Mas na verdade não estão sendo. Então, esse dia para mim é um dia especial, né, que vai ficar para sempre na minha mente, no meu coração. E que daqui para frente, todos os dias que eu ver a minha Bíblia, que eu pegar nela, que eu encontrar com cada irmão, vai ser uma forma diferente que eu vou enxergar, né? Porque por isso muitos irmãos têm derramado sangue, têm perdido a vida, têm dado a vida por causa dessas coisas, por causa da Bíblia, por causa dos irmãos, para estar junto em momentos assim, que eles não podem, tem que ser escondido. Então, graças a Deus, esse dia foi significativo para mim, né? Está sendo ainda e nunca vai ficar marcado, nunca vou esquecer desse dia, né? Amém. Jesus. Amém. Você. Bem, ter a oportunidade de participar desse dia, né, que não se iniciou hoje, né, já fazem 2 a 3 dias que viemos trabalhando para que todas essas atividades fossem desenvolvidas. É muito gratificante e também é um momento de reflexão. O que estamos fazendo, né, da nossa liberdade, como o Monteiro falou? É um momento para a gente repensar e reavaliar o que a gente tem feito para contribuir, não só com a nossa vida, particularmente, né, mas para com aqueles irmãos que de alguma forma sofrem repressão, sofrem por querer agradar Jesus. E nós hoje temos essa oportunidade de livremente agradar e falar de Jesus para outras pessoas, enquanto outros irmãos, ao menos, têm a liberdade de simplesmente fazer uma oração ao Senhor. Então, participar desse dia hoje aqui, para mim, além desse momento de reflexão, de autoavaliação, foi também um momento de me colocar, doar um pouco do meu tempo em prol desses irmãos, né? Dentro desse ranking de países que sofrem perseguição, muitos daqueles que acreditam no mesmo Deus que eu, né, hoje
estão de alguma forma sofrendo, como nos vídeos que vimos ali. Então, para mim, assim como o John falou, é um momento ímpar, um momento muito significativo e que também marcou muito. Ter podido participar disso é único, é muito bom. Então, para mim é muito importante. Amém. Na verdade, eu sei que muitos de vocês teriam o que falar, mas não temos tempo para tudo. A parte principal é todos presentes, todos motivados e com fé. E eu espero, de fato, a partir desse dia, a igreja, essa parte da igreja que está em Laranjeiras, ela tenha uma história diferente, uma história de superação, uma história de perseverança, uma história de confiança maior em Cristo Jesus. Amém. Amém. Isso é verdade. Deus, muito obrigado por isso. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer, Senhor, a agradecer, a priorizar a liberdade que temos, Senhor. De estarmos lendo a Tua palavra, de estarmos, Senhor, congregando com os irmãos, de sermos perseguidos. Muito obrigado pela liberdade que temos aqui. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Neste dia queremos clamar a Ti. Amém. Clamar, Senhor, para que o Senhor esteja, Pai. Em nome de Jesus, agindo em prol daqueles irmãos perseguidos. Em nome de Jesus, esteja ali, Pai, sobre cada um deles. Deus, em nome de Jesus, aqueles que neste momento estão sendo açoitados, estão presos, Senhor, estão sofrendo por amor a Ti. Deus, tem misericórdia da vida deles, Pai, em nome de Jesus. Pai, aqueles que estão neste momento, Pai, sendo açoitados, Senhor, possa aliviar a dor deles. Em nome de Jesus. Deus, os irmãos, Senhor, que ficaram sem paz, que morreram, Senhor. As crianças que estão ali órfãos, Deus, tem misericórdia delas, Pai. Em nome de Jesus, sustenta, Pai. Coloca no coração deles, Senhor, que vale a pena, Senhor, que vale a pena estar passando por tudo isso, Deus, por amor a Ti. Gostemos, Pai, eles têm algo melhor a ganhar, Deus. Por isso, em nome de Jesus, Tu ajuda eles, vai confortando o coração, vai aliviando a dor. Nós te damos, porque, Pai, eles têm passado por tudo isso, mas o Senhor tem algo bom, o Senhor tem a vitória para eles. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai. Porque estamos aqui na tua presença. Sim, para o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada pela liberdade que nós temos. They face social and economic sanctions. Evangelizing to Muslims is strict, Proibido evangelizar. and the fear of reprisal is very real. Nedracht Fizeram de tudo, ameaçaram por telefone, sequestraram os filhos. threatened us on phone. They threatened us with kidnapping our children, with raping my daughter, with giving us more about Jesus. Mas quem irá ensinar? Islam. The challenges facing secret believers are many, but the greatest danger Mas o maior risco de todos eles suas próprias famílias. families. Muslims who become followers of Os Christ muçulmanos que se tornam seguidores de Cristo enfrentam muitos desafios. is threat to their lives. They will severely come back to Islam. We're going to kill you. Secret believers are ready to openly proclaim their faith. They are eager to share the good news of Jesus. O livro também não tem livro ou tem material. In many Muslim countries, Christians can't read. There are no seminaries. Não existe seminário de pastor. E os pastores precisam esperar a doutrina. Pastors are in desperate need of truth. Segunda vida. Qual seria esse ponto? Uma das minhas orações ainda é: Deus, faz-me verdadeiro. Eu aconselho que, ao ler a palavra, diga:
Senhor, fale comigo. E o que me disseres, eu farei. E surgirá uma nova vida de aventura que o espantará. Deus o provará. Se Deus não o provar, me surpreenderei. Se você nunca for atacado pelo diabo, me surpreenderei. Mas como? Eu não sou digno de um ataque? Você pede por... Turchek. Parece coisa da Guerra Fria. Mas na verdade, não é tão fácil gostar deste livro. Muitos de nós passamos por períodos talvez inevitáveis, em que achamos a Bíblia um tanto difícil, é entediante, diriam alguns. Respeitamos o livro, mas não lemos muito. Não é fácil admitir o fato. Não sei como mas a verdade, Isaac sofrendo a mesa do velho, a barra do mundo luta a mesa da vida, transforma a seriedade no meu propósito. Lembrando disso, este é meu quarto Isaac. Isaac não teve esse filho e jamais assinou um papel de jeito nenhum de criança. Eu me comprometo a ler o de hoje. Primeiro, seguir a minha situação. Todo país ocidental tem um dia para descansar. Lembrarei de orar por cristãos perseguidos. E nesse momento, a missão sofrida para oferecer a palavra de Deus aos seus compatriotas. Terceiro, eu serei radical em meu compromisso de ler e obedecer este livro. Último olhar dizer, examine o livro e deixe que o livro examine. Sigam-me. Busque a justiça, ame a misericórdia, sigam-nos. Talvez eu não teremos o melhor tipo de vida. Problemas pela causa de Cristo. Em nome de Jesus e a tua presença, Senhor, ela seja real. Amém. Seja, Senhor, vivida, presenciada, Senhor, por eles. Venha ser sentida por eles. Amém. Em nome de Jesus. Te damos graças, Senhor, porque sabemos que estamos distantes deles. Mas que a intercessão pode chegar. Porque, Pai, o Senhor vai em todo lugar, o Senhor está em toda parte. Aí vocês entram Espera aí, então a gente pode entrar primeiro. O que levaria um pai a entregar a vida do seu próprio filho? O que levaria um filho a obedecer seu pai, se entregando à morte? Mesmo sendo Deus, se doou, da cruz não fugiu. Ele me amou de tal maneira que escolheu os cravos, a mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor levou no meu lugar. Oh, a cruz, os cravos, aleluia. O que levaria um pai a entregar e dar a vida do seu próprio filho? O que levaria um filho a obedecer seu pai, se entregando à morte? Mesmo sendo Deus, se doou, da cruz não
partiu. Ele me amou de tal maneira que escolheu os cravos, a mão segurou o martelo. Era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. Sempre falo, continua batendo na tecla. Agora mais ainda, os irmãos vão apresentar uma peça que tem tudo a ver com esse dia, tem tudo a ver com o que a gente está procurando passar para vocês. Agora eu gostaria do empenho de todos em concentração. E as crianças eu peço em nome de Jesus, aquietai-vos. Vamos nos concentrar para que a gente possa absorver bem a mensagem. Meus queridos, atualmente, 100 milhões de mulheres, homens, jovens e crianças são perseguidos no mundo inteiro por causa de sua fé em Cristo. Nas áreas dominadas por muçulmanos, cristãos passam por grande sofrimento todos os dias. Eles são forçados a viver nas sombras, tornando-se invisíveis para um mundo que não os aceita. Estes andam entre seu povo e não podem deixar que os vejam ou os identifiquem como seguidores de Cristo. Não podem confiar em ninguém, até mesmo os que porventura se identifiquem como cristãos. Essas pessoas vivem com medo, restritas e rejeitadas por serem infiéis à lei de seu país. Muitos desses cristãos são sequestrados, espancados e até mortos. Seguidores de Cristo que lutam por sua fé e por sua vida. O primeiro passo para se entender a realidade dos cristãos segredos, portanto, é conhecê-los e nos colocarmos no lugar deles, ainda que estejamos a milhares de quilômetros. Para conhecê-los, devemos orar sempre por eles. Quando há intensidade na oração pelos cristãos secretos, os porquês são substituídos pela grande marca cristã, a perseverança. Eles perseveram, esperam e se alegram. Nós, a exemplo deles, ainda que numa realidade diferente, também podemos perseverar, orando e esperando pacientemente com alegria no Senhor. A ensinação apresentada a seguir é baseada numa história real, ocorrida num pequeno vilarejo chinês, onde servir a Cristo é sinônimo de sofrimento e perseguição, até mesmo para uma criança. A China é o 16º no ranking dos países mais intolerantes quanto à fé em Cristo no mundo inteiro, sendo classificado como um país opressor. No decorrer de uma aula, o professor expõe um aluno cristão diante dos colegas, tentando convencê-lo a negar sua fé em Cristo, e utilizando-se para isso de violência física. Porém, a criança permanece firme em sua decisão. Então, ao perceber que não obteria êxito em sua tentativa, o professor prossegue com a agressão, fazendo com que os demais fiquem terrivelmente assustados com o que veem. Mas apesar de toda a dificuldade, as crianças cristãs permanecem frequentando a escola dominical. No domingo seguinte, na escola dominical, a pequena criança compartilha com um amigo e com a professora a respeito do ocorrido, onde recebe da parte deles ânimo e incentivo para perseverar. Mas durante a aula, alguém percebe uma movimentação estranha e alerta os demais que rapidamente tentam esconder seus materiais proibidos. Então, logo chega a polícia, acompanhada do professor agressor, que acusa a professora cristã de estar corrompendo os pequenos. Então, após tomar conhecimento da acusação, a polícia leva as crianças para a delegacia
onde serão obrigadas a deixar de seguir a Jesus. Para alcançar seu objetivo, os policiais as obrigam a escrever a frase: "Eu não acredito em Jesus", 100 vezes. Passado algum tempo, surgem os pais querendo levar seus filhos. Porém, a polícia as impede, prometendo liberá-los sob uma condição: eles só precisam declarar que negam a Jesus. Várias mães então aceitam a proposta e, após negarem a Jesus, vão para casa com seus filhos. Mas uma delas se recusa a fazer o que os oficiais querem, preferindo antes abrir mão de estar com seus filhos do que a negar sua fé. Então o policial, ao perceber sua convicção, resolve liberar sua mãe juntamente com seus filhos. Algum tempo depois, os guardas verificam o que foi escrito pelas crianças e se deparam com a seguinte frase que os deixam chocados: "Eu amo a Jesus", escrito por elas 100 vezes. Fim. A segunda ensinação é baseada na história de Sun Aung Lee, uma ex-prisioneira do campo de concentração da Coreia do Norte, país classificado em primeiro lugar no ranking de perseguição, a qual havia sido presa devido à traição de um dos membros do Partido Comunista daquele país. Ela havia trabalhado com líderes desse partido durante 17 anos. Após ter sido presa, Sun Lee foi levada a um centro de trabalhos forçados, onde lá permaneceu durante 7 anos. Durante esse tempo, Sun Lee foi totalmente maltratada, a ponto de atualmente seus músculos do rosto não funcionarem normalmente. Nesse local, ela era frequentemente exposta a temperaturas mais congelantes do que um freezer, o que provocou e ainda provoca dores em todo o seu corpo e fragilidade em seus ossos. Havia mais de 2.000 mulheres no campo de concentração. Muitas delas haviam sido presas simplesmente por terem criticado o governo. Sun Lee presenciou fatos que marcaram sua vida. Muitas mulheres no campo de concentração estavam grávidas, mas lhes era proibido terem seus filhos e não deixavam nascer bebês em mães cristãs. As crianças eram assassinadas até a 3ª geração. E para as futuras mães, eles davam veneno, as quais, após sentirem muitas dores, davam à luz a filhos sem vida. Ou quando eles sobreviviam, eram mortos pelos guardas diante dos seus olhos. Havia nesse campo de concentração muitas mulheres presas por sua fé em Jesus Cristo, pois na Coreia do Norte é crime crer em Deus. Lá, elas recebiam os trabalhos mais perigosos e pesados. E não lhes era permitido erguerem suas cabeças ou olharem para o céu. Deviam manter seu olhar sempre para o chão e suas cabeças inclinadas. Os guardas lhes davam pouquíssimos alimentos e água contaminada para beber. Trabalhavam 18 horas por dia. Aos poucos, seus corpos se consumiam e suas vértebras se atrofiavam.
Mas apesar de toda a tortura, não negavam sua fé. Nos últimos instantes de sua vida, davam as mãos e cantavam uma canção a Deus. Os guardas então vinham e lhes golpeavam no rosto e na cabeça, para que deixassem de cantar. Ao final dos 7 anos, nenhuma das prisioneiras que haviam sido encarceradas com Sonley permaneceu com vida. Porém, ela mesma teve sua liberdade anunciada publicamente diante de 6.000 prisioneiros, que ao ouviram seu nome, a olharam, mantendo sua posição encurvada e um olhar de súplica que clamava para que ela falasse a respeito daquela realidade às outras pessoas. Atualmente, Sonley serve a Deus fielmente, mesmo tendo plena consciência de que isso significa dor e sofrimento. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, eu posso ter no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei. Que vive está, e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória. Ele
alguns dos irmãos tiveram a oportunidade de assistir um vídeo que fala das crianças. Que as crianças lá nesse país, na China, também é perseguida por crerem em Jesus, por participarem de escolinhas dominicais. Então, a gente fez uma pequena ensinação. Foi muito bom para a gente conhecer essa história. Foi muito bom ter participado. Eu falo isso em nome das pessoas que estavam envolvidas, desde alguns dias, envolvidos para que hoje pudesse estar acontecendo esse evento. Glorifico a Deus, porque a gente teve a oportunidade de acompanhar e de conhecer a história dos irmãos perseguidos.
estrelinha não vai virar. Mesma coisa. Faz uma base. Maravilhoso. O Senhor é onipresente, onipotente nesse mundo, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor. E ao teu nome se dobrará todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, Senhor. E toda língua confessará que o teu Filho é o Senhor, que Jesus é o Senhor. E dizemos a ti, Senhor, por Jesus. Seu Filho é adorado, Senhor, em todas as nações. Jesus é adorado, Senhor. Nós adoramos a Jesus nessa tarde aqui, Senhor, nesse dia. Bendizemos o nome dele, Senhor. Porque ele é santo, poderoso e digno de louvor, Senhor, de oração. Bendito tu és, Senhor. Thank you.
criatura, sou nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão, não. Nova criatura, eu sou nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura. Aquele que está em Cristo já morreu por mim. Aquele que está em Cristo eu sou nova criatura, nova criatura. Sou nova criatura, nova criatura. Hoje, Marcelinho está fazendo aniversário. Vamos cantar os parabéns para ele. Parabéns.